Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. É um prazer estar aqui, uma alegria. Para mim isso é maravilhoso. Eu espero encontrar você muito bem. Como sempre digo, deixar muito melhor em nome de Jesus, e nós vamos deixar cheios de esperança, porque a esperança não decepciona. Tem jeito, tem saída, e a saída é Cristo, o Eu Sou. Ele se apresenta assim: Eu sou. Eu sou tudo que você precisa. Jesus disse isso. Eu sou, eu sou, eu sou. Ele é tudo. Ele é a porta. E como eu sempre falo, depois que ele ressuscitou, ele nunca mais passou por portas, porque ele é a porta. E quando você passa por essa porta que é Jesus, você encontra a saída que tanto precisa. Desperte, desperte, ó Sião. Vista-se de força. Vista suas roupas de esplendor. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se, sente-se entronizado, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Desperta. Desperta, desperta, se vista de força. Quando você veste essas roupas de esplendor, você deixa de ser esse incircunciso, esse que não tem aliança com o Senhor. Você deixa de ser o impuro, porque agora você é santificado. E as correntes do pescoço são arrancadas. Tem que sacudir a poeira mesmo. Tem que sacudir a poeira, arrancar a corrente do pescoço e seguir em frente. É isso que nós aprendemos com Jesus. Nos despertar, nos vestir de força e deixar tudo que não importa para trás e ir em frente com Ele. Porque Ele tem uma vida nova para nós. E é possível viver de glória em glória. Você chega em Jesus, Ele glorifica a sua vida, vivifica, e a partir daí não tem mais glória menor, é sempre uma glória maior. Essa palavra é um presente maravilhoso, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Que maravilha, né? Saber que os planos de Deus para nós são planos de paz, para nos dar esperança e um futuro. Que futuro? Um futuro glorioso, futuro de paz, de bênção. Olha o que eu já encontrei de gente que não acreditava no futuro, que não acreditava que teria um futuro de bênção, que poderia viver coisas assim incríveis. E quando passaram a andar com o Senhor, disseram: olha, eu estou vivendo coisas que eu nunca sequer imaginei. Eu até pensava algumas coisas, mas foi muito além. E quanto mais você anda com Deus, mais isso cresce. Como eu disse, é de glória em glória. E eu acredito que esse casal jovem, lindo, ungidos, já me edificaram, já falamos, é muito gostoso falar com eles. E assim, se eu não tivesse, eu tenho já alguém me aguardando para a gente gravar mais um também, para edificar. Olha que a gente ia ficar aqui falando um tempão, porque falar das coisas de Deus, ouvir o que Deus está fazendo, é muito gostoso.
o assunto entra madrugada mesmo. E a gente só tem que, vamos fazer um café, vamos conversar mais um pouco sobre a glória de Deus. Porque é muito, muito bom. E eu acredito que eles vão encher você de esperança. Porque eu tenho aqui os improváveis. Eles ouviram tanta coisa para diminuir, que eles não eram capazes, que eles não iam conseguir. E quando passaram a andar de verdade com o Senhor, todas as sentenças foram quebradas e as previsões contrariadas. E eles agora já podem, e vão voltar aqui, eu tenho certeza, outras vezes para contar muito mais, já mostrar o que eles têm vivido para a glória do nome do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos, Tiago, Gisele. Muito bom ter vocês aqui, viu? Já ouvi, já papeamos, e Tiago já chorou. Bastante. E muito bom, muito bom. Bom, eu vou começar com a Gisele. Gisele, seu pai, você foi criada num lar onde seu pai foi agressivo, adúltero, e você, a caçula de 3, foi criada nesse ambiente de muitas brigas, porque mesmo seus pais tendo se separado com você ainda sendo pequenininha, com 1 ano de idade, parece, ele continuou, ele ia, e mesmo separados, se a sua mãe falava alguma coisa, ele ainda a agredia. Então, você foi se tornando uma pessoa insegura, medrosa, complexada, se achava feia, incapaz. E, ao mesmo tempo, por conta da religião, você acabou também desenvolvendo, que é próprio de quem tem rejeição, é rejeitada. Porque a sua mãe, nessa gestação, por conta de tantos conflitos, ela recebeu muitos conselhos para não manter essa gravidez. Sim. Ela resistiu, porém, ela passou muita aflição, com certeza até sem considerar, mas lá dentro deve ter pensado muita coisa, porque a situação dela era muito difícil, sendo traída, agredida, com esse monte de 2 crianças e agora grávida de mais uma. Então, com certeza foi muito difícil. E você criada nesse ambiente de insegurança, porque aí seu pai foi, sua mãe, você tinha medo de perdê-la também. Então, assim, era muita insegurança. E isso mexeu muito com o seu emocional. E sua mãe levou vocês ainda cedo para a igreja. Mas o que aconteceu foi que um orgulho por conta da religião é que tomou conta de você. Então, muito insegura por um lado, mas aí a religiosidade, não o encontro com Deus, acabou te deixando talvez legalista, orgulhosa e não uma pessoa livre de verdade como você é hoje, né? Não foram dias fáceis, pelo que nós ouvimos. Levou um tempo para você chegar nesse ponto em que você está hoje. Você passou por 3 ministérios, você ouvia até a palavra, mas você ainda precisava ter um encontro com a verdadeira fé, conhecer mesmo a Deus como seu pai, para poder romper. E só quando isso aconteceu que você realmente se sentiu livre. Foi muito difícil sair de tudo isso? Sim, bispa,
Quando eu era pequena, eu era muito complexada, muito medrosa. Vivi nesse contexto, né, como a senhora disse, né, bagunçado. Uma família, um lar totalmente disfuncional. Eu fui crescendo nesse contexto, né? Tive o contato ali com a religião, né? Me tornei uma pessoa muito religiosa, legalista. Eu me achava superior aos outros, né? Desde pequena, criada, indo na igreja, né? Tinha versículos, sabia um pouco da Bíblia ali, eu já me achava superior aos outros. Foi quando Deus começou a me quebrantar aqui no Ministério Mudança de Vida. Onde eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Mas até chegar aqui, Gisele, você encontrou o seu marido, Tiago, nessa última denominação que vocês estavam, onde Sim. ele também frequentava, até chegou a ser obreiro. Que já eu falo com o Tiago, ele vai dar os detalhes. Vocês casaram, mas a situação era caótica, né? Sim. Vocês foram morar na lavanderia da sua sogra, moraram, lavanderia mesmo. Sim. Que o Tiago estava contando que levantaram, colocaram umas tábuas, uns negócios assim, sim, né? E vocês ficaram lá numa cama de solteiro por 3 meses, até uma casa que estava sendo feita no quintal da sua sogra ficasse pronta. Só que quando essa casa ficou pronta, não tinha pia, não tinha vaso sanitário. Sim. E a sua sogra tinha muito ciúme do Tiago, acabava não aceitando bem você por conta do ciúme. Então, foi dramático, né? Sim, bispo, a gente passou por muita dificuldade mesmo. Foi um começo de casamento, assim, muito difícil, muitas brigas, muitas contendas. A minha sogra, ela era uma pessoa que era bem difícil mesmo. Ela dizia pro meu esposo, você não é mais meu amigo, depois que você casou, você não liga mais para mim. Isso afetava muito o nosso casamento. Aí juntou também as minhas deformidades, né? Porque, como eu disse, né? Eu não sabia o que era viver num casamento. Quando eu casei, eu me vi num casamento, eu não sabia como era viver num casamento. Aí começou a vir à tona. Você disse que você não sabia ser esposa. Sim. E ele também não sabia ser marido, até porque ele chegava, se ele fosse, que é o certo, falar com você primeiro, cumprimentar você, que era esposa dele, já era um problema. Sim. Porque ela não aceitava. Por que você não veio primeiro falar comigo? Sim. Né? Quer dizer, totalmente desequilibrado uma coisa dessa, né? Porque eu sou mãe, eu sou avó, tenho filhos, eu tenho noras, e o correto é que o meu filho chegue e vá primeiro na família dele. Sim. Né? Porque goste a mãe ou não, você vira parente, agora sua família, sua mulher, seus filhos. Exatamente. Entendeu? Então vá cuidar direito daquele povo lá. Mas se uma mãe não tiver essa maturidade, esse entendimento, ela vai competir com a nora, ou a nora competir com a mãe, Sim. que são amores e lugares totalmente diferentes. Exatamente, bispo. A gente teve muito problema com isso, né? E juntou tudo, né, os meus problemas, né, de criação, porque eu não sabia como me comportar como uma esposa. Aí juntou também a competição com a minha sogra, né, ela me vendo como uma inimiga, né, e eu consequentemente comecei a odiar ela por conta disso, né. Eu poderia ter me mostrado mais madura, né, por estar na igreja, né, mais tempo, mas não, eu me trocava com ela também, assim, eu descia o nível, né? Então, foi só um caos, né? O começo do casamento foi um verdadeiro caos.
Você, com toda a sua insegurança e complexos, o Tiago tinha problema com pornografia e aí então ele era insatisfeito. Sendo assim, você nunca era boa o bastante. Sim, a gente tinha muito problema na nossa vida sexual. A gente não se entendia, não havia aquela intimidade verdadeira que um casal tem, né, um com o outro. Não havia, a gente não tinha, a gente não se entendia. A gente não andava junto, a gente não se entendia. Não se entendia nas questões da vida, não se entendia na parte sexual, a gente não se entendia em nada. Era muita briga, muita desunião, muita. Eu me sentia ainda pior ainda, né, com todo esse contexto, né. Eu já tinha, né, essa dificuldade, esses complexos, né, que vinham sempre querendo me derrubar. E com toda a problemática que a gente vivia, acabava que piorando, né, isso. E a situação financeira caótica? Sim. Sem dinheiro para nada? Sem dinheiro para nada, bispo. A gente não tinha... Até para comer? Sim, até para comer. Para comer, para se vestir. A gente vivia com muito pouco mesmo, contas atrasadas. A gente vivia uma vida muito, muito difícil mesmo, assim, não tinha dignidade. Se olhasse pra gente, a última coisa que uma pessoa diria é que a gente tinha dignidade, né? A gente não tinha. A gente não tinha. Não era... Vocês não inspiravam alguém querer Cristo? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se alguém olhasse para vocês, para o resultado de vocês, para o casamento de vocês, para o emocional de vocês, diria, eu quero essa vida para mim. Não quereria, não. E a nossa vida não era exemplo. Não era exemplo. A gente vivia em conflitos, né? E isso todo mundo dava para ver, né? A gente vivia nesses conflitos, eram muito desunidos. Não tinha concordância em nada. Em nada. Você tinha vazio, você, além da insegurança, os complexos, batia aquela tristeza, aquela insatisfação, olhava para o futuro, o que você pensava? Sim, bispo, eu ficava muito triste, né? Ficava muito triste, né? Porque antes de casar, a gente já idealiza, né, aquele sonho, né, de princesa. Eu quero casar, eu quero ser feliz. Na verdade, eu estava muito preocupada em ser feliz. Eu não queria saber de fazer alguém feliz, né? Eu fui entendendo na palavra, né, que você casa com o propósito de fazer alguém feliz, né? O amor, ele não é um sentimento, ele é uma atitude, né? Eu era cheia de sentimentos e dos piores. Isso me atrapalhava muito. Isso me atrapalhava de ter um bom convívio com meu esposo, sabe, de ajudar mais ele também. Você disse que você foi percebendo que você trouxe muita coisa dos seus pais, daquelas brigas. Sim. E a hora que você via, você estava brigando. Falando alto, gritando. Os desequilíbrios que eu via no meu pai e na minha mãe, eu estava repetindo, reproduzindo aquilo. Era algo assim inconsciente. E quando eu me deparava naquela situação, eu falava, peraí, mas eu estou fazendo igualzinho eles estão fazendo? Gritando, brigando. Eu ficava sem entender. Você porque acabava aquilo era se descontrolando. Sim, totalmente. Totalmente. Era muito desequilibrada. Muito desequilibrada. Você trouxe, né? Sim. Tudo aquilo que você viveu e aí você foi reproduzindo. Exatamente. Fui reproduzindo tudo aquilo da minha infância, tudo que eu dizia que eu nunca ia fazer, né? Que era gritar, que era brigar. Quando eu via meu pai gritando com a minha mãe, brigando ali, eu falava, não, quando eu casar eu nunca vou fazer isso, que coisa feia, coisa horrível. Eu me deparei fazendo a mesma coisa com meu esposo, gritando, brigando. Vivendo, reproduzindo, né? Aquela história de alguma forma, né? Sim, reproduzindo da pior forma possível. Ô, Gisele, e você encontrou o programa? Foi o programa? Sim, foi em 2011, eu estava procurando os canais, eu caiu no programa da senhora.
E a senhora estava falando daquela passagem das raposinhas. Apanhe as raposas, as raposinhas que devastam a vinha, porque a sua vinha está em flor. E eu olhei assim, eu falei, nunca tinha visto a senhora antes. E aquela palavra me tocou. Mas no momento eu não tinha entendido exatamente o que era aquilo. Depois, anos depois, eu fui entender que a minha vida ela estava cheia de raposinhas mesmo. Que eram as coisinhas pequenas que eu não dava importância, que era uma mágoa, que era uma coisinha ali que estava acabando com a minha vida. E eu não entendia, eu não sabia daquilo, né? E a palavra foi me libertando. Quando eu assisti a senhora pela primeira vez, foi no meio-dia, né? Todos os dias eu comecei a assistir o programa do Mudança de Vida Hoje, né? Uhum. E quando chegava no meio-dia, eu falava pra minha mãe, vamos fazer silêncio que eu vou gravar aqui a bispa falando. Eu gravava, meu celular era um celular bem precário, a gente passava por muita dificuldade ainda. Eu trabalhava muito, mas assim, a gente não tinha uma vida próspera, era sempre de muita dificuldade. E eu gravava aquelas pregações, e quando eu ia para o trabalho eu ficava ouvindo e voltando de novo, ouvindo e voltando de novo, porque aquilo não entrava ainda. Aquela palavra parece que não fazia sentido para mim, que eu não tinha um entendimento revelado da palavra. Uhum. E foi assim que eu encontrei o ministério. E vir mesmo, vocês já vieram aqui na Taquari? Ou foram lá na Celso? Mas firmar foi mais aqui? Sim, a gente começou a frequentar quando era na Celso Garcia. Mas firmar mesmo foi quando a igreja mudou para aqui, para Taquari. A gente se firmou mesmo aqui. E que foi quando vocês começaram a trilhar esse outro caminho. E você que até que insistia com o Tiago, né? Que ele não estava muito aberto, não, né? Sim, ele estava meio decepcionado já com ministérios, o anterior que a gente tinha passado. E eu comecei a falar para ele, vamos, eu acompanho ela faz tempo. E ela é uma bênção, e ele estava meio irredutível, mas conforme ele foi vindo, a palavra foi causando efeito nele, né? E foi quebrantando o coração dele, porque o coração dele era muito duro também, né? Ele era muito orgulhoso. E da mesma forma que ia quebrantando ele, ia me quebrantando também, ia me fazendo bem a palavra. Cada vez que a gente vinha, mais a gente ia sendo alimentado, e o nosso coração ia sendo quebrantado, porque havia muito orgulho, tanto em mim quanto nele. Tinha muita coisa para ser tratada no caráter, né? Sim, tinha. O Gisele, e já eu, como disse, vou ali para o Tiago, mas vocês, nesses anos que vocês começaram a trilhar, as coisas foram mudando, Deus foi libertando você? Sim. Sim, Deus foi me libertando de diversas coisas, bispa. Coisas mínimas que a gente nem percebe, né? Deus vai libertando, né? Um exemplo disso é que eu comprava muitas coisas assim. Quando Deus foi prosperando a gente, eu comprava muitos alimentos. Eu tinha medo da comida acabar. Por conta daquela escassez que eu tinha vivido na minha infância, eu tinha medo da comida acabar. Uhum. E quando Deus veio com a palavra e falou no meu coração, né, que aquilo ali era por conta da infância que eu tinha tido, né, de escassez. Uhum. Né? Então isso foi uma das libertações, né? E diversas outras coisas também. Aqueles complexos. Sim, complexos de inferioridade, de me achar feia, me achava muito feia. E Deus foi me libertando de tudo isso, foi me dizendo que eu sou filha. Exatamente. Dos desequilíbrios, as brigas, né? Eu já passei a ser uma pessoa mais compreensiva. Até no caso de lidar com a minha sogra, eu comecei a ter mais sabedoria em lidar com ela. Porque ela sempre foi uma pessoa muito geniosa, mas a diferença estava ali, que eu também cedia, né, para aquele comportamento errado dela, né? A partir do momento que eu passei a mudar o meu comportamento, as coisas começaram a mudar dentro da minha casa. Comecei a me entender mais com o marido. Você conseguiu perdoá-la também? Sim.
consegui liberar o perdão, pedir perdão para ela também. Isso foi transformador na minha vida. Até um tempo atrás, bispa, eu ainda sentia que tinha coisas presas ainda. Meses atrás. E veio uma palavra no altar, a senhora dizendo, né, que Deus estava pedindo para a gente reparar coisas, que ainda tinha coisas para ser reparadas. E logo me veio na mente a minha sogra. Aí eu fui novamente lá na casa dela, sentei com ela, de frente com ela, e eu pedi perdão e falei que se ela tinha alguma coisa ainda guardada de mim, que ela falasse, né, que a gente quebrasse aquilo ali. E ela falou diversas coisas e a gente quebrou aquele mal ali. Muito bom, maravilhoso. Seu casamento sofreu uma transformação total. Sim, sim. A partir do momento que a gente tomar uma decisão, né, de servir a Cristo mesmo, de verdade, né, porque até então a gente era religiosos. A gente tinha contato com a religião, mas a gente não tinha um encontro com Cristo. A partir do momento que a gente teve um encontro com Jesus, a nossa vida mudou. Nosso casamento mudou, a nossa vida financeira também mudou. Tudo foi mudando ao redor. Para quem morava no fundo e chegou a morar na lavanderia, construíram a casa de vocês, né? Sim. Compraram o carro de vocês que vocês queriam, que até nem sabia, estava tão abençoado, nem sabia que carro ia comprar. Não, escolhe o carro. É verdade. Houve uma mudança assim, muito grande na vida de vocês, né? Sim, foi assim, da água para o vinho mesmo. Deus, ele mudou de forma tremenda a nossa vida. Coisas assim que não eram comum, passaram a ser comum. Né? Ele tirou aquela vergonha, aquela humilhação que a gente vivia. A gente vivia uma vida vergonhosa. Humilhante. Né? Humilhante. Deus tirou aquela humilhação, aquela vergonha. Como diz a palavra, né? No lugar de vergonha, tereis dupla honra. Sim. Deus, eu acredito que Deus nos deu dupla honra, porque tem coisas que a gente vive não somente em dobro, mas em triplo, e não dá para explicar assim a proporção da mudança, da transformação que Deus tem causado nas nossas vidas. É muito grande. Se eu falar assim, não tem palavras para descrever. Eu ouvindo de onde Deus tirou vocês, é uma mudança radical. Sim. É uma mudança radical. Vocês foram tirados realmente do lodo, do fundo do poço. Fundo do poço. Né? Daquele lugar de derrota mesmo. Sim. Aquelas pessoas desacreditadas que não vão muito longe na vida, se é que vão a algum lugar. E vocês romperam mesmo, né? Sim. Colocando em prática a palavra que vem do altar. A gente foi rompendo, a gente foi quebrando paradigmas, né? Quando vinha a palavra, a gente logo absorvia e foi quebrando, né? Quebrando essas fortalezas, que tinha muitas fortalezas. Havia muitas fortalezas e a gente, lá com a nossa visão religiosa, a gente não enxergava. Eram as raposinhas, né? Que a primeira palavra Deus mandou, né? E eu não me dava conta disso. Porque aquela história, né? Eu não faço isso, não faço aquilo, mas Sim. tem um monte de coisas que está arruinando lá, né? Sim. Porque você olha para uma raposinha, ela é muito fofinha, né? Imagina, Sim. pega uma raposinha de pelúcia, fofinha, bonitinha, pensa, que mal que esse bichinho vai fazer. Sim. Mas é isso aí, por isso mesmo, você ignora os pecadinhos de estimação, né? As coisas que parecem até fofas, né? Que eu posso manter na minha vida, Sim. mas estão destruindo com a minha vinha florida. E florida quer dizer, ela tem tudo para frutificar, mas não chega a frutificar. Sim. Porque quando ela chega a dar uma florzinha, as raposinhas destroem. Exatamente. E tem muitas pessoas, muitos crentes que não veem, eles não enxergam. Não, mas eu estou indo na igreja, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas está cheio de mágoa, de Sim. revolta, de desequilíbrios, tantas imaturidades. Tem tanta coisa lá que precisa ser arrumada, né? Sim, verdade. Tanta bispa. coisa que ele simplesmente não vê.
Às vezes exatamente, a própria religiosidade não deixa ver. Sim. Acho que uma das maiores libertações que eu tive foi da religião mesmo. Foi da religião, que me tornava legalista. É uma pessoa arrogante, orgulhosa, né? Porque tudo, um puxa o outro, né? Um abismo chama outro. Então, um sentimento vai puxando o outro. Eu era cheia de orgulho, de religião. Era muito religiosa. E quando eu tive o encontro com Cristo mesmo, o entendimento revelado da palavra, a minha vida começou a mudar mesmo. E tudo ao redor passou a mudar também. Você chegou a pensar em separar, né? Sim. E quando você olha agora, completando 7 anos de casamento? Sim, vai fazer 7 anos. Virada de ciclo, hein? Agora tem que vir beber até. Sim, com certeza. Virada de ciclo, um novo ciclo. Amém. O ciclo da maturidade, de mais conquistas maiores, aquele tempo vai ficar para trás. Quando você olha, chegou aqui com Jesus e não parecia que ia chegar, né? Sim, é uma grande vitória. Grande vitória, porque assim, no início, se me dissesse que a gente ia viver o que a gente vive hoje, eu talvez não acreditaria. Porque eram muitos conflitos, eram muitos desequilíbrios. Então, Deus, ele transformou a nossa vida por completo. Ele fez muito mais, né? Como fala, né? Ele faz infinitamente mais. Não tem comparação, assim. Se eu dissesse que eu poderia fazer a maior oração que fosse, assim, para Deus, ele faria infinitamente mais. Foi o que ele fez. Infinitamente mais na nossa vida. Hoje a gente vive uma história totalmente diferente. Um contexto totalmente diferente de vitória. Deus mudou mesmo a vida de vocês. Sim, mudou por completo, bispa. E a Gisela é outra pessoa. Sim, para a glória de Deus. Você olha para você e se vê irreconhecível? Sim. Até fisicamente falando. Esses tempos atrás, meu pai mandou uma foto minha e eu olhei assim e falei, eu não acredito que eu era aquela pessoa. Uma criança totalmente retraída, totalmente diferente do que eu sou hoje. Assim, até a minha fisionomia, meu aspecto físico, assim, é como diz, né? Deus, ele nos torna até mais bonitos. Oh. A gente fica mais bonito com a presença de Deus, né? Com a presença do Espírito Santo. E essa é a pura verdade. É isso aí. Gisele, o senhor curou seu destino? Sim, bispa. Deus curou meu destino. Qual a mensagem que você deixa uma mulher que já está pensando, uma jovem mulher pensando em separar, morando no fundo da casa da sogra, a sogra está com ciúme e está com vontade de jogar tudo para o alto e pensa, não vai ter jeito. Bom, eu falo que se volta para Deus. E já está indo na igreja ainda. Sim, o pior, né? O pior, para agravar tudo. Se liberta da religião, seja sincero consigo mesma. Veja aquilo que Deus está te falando, né? Porque Deus, ele fala, porque a gente é tão orgulhoso, é tão duro de coração que muitas das vezes a gente não dá ouvidos, né? E quando a gente está cheio de orgulho ali, de religião, a gente fica com o coração muito endurecido. Então, ouça a palavra de Deus. Assim, ouça o que Deus está falando ali para você fazer, né? Se quebranta perante o Senhor. Busca a palavra revelada. Sim, né? O entendimento revelado. Deus, ele fala na palavra dele, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu dos céus, ouvirei a sua oração, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Mas tem que o quê? Se humilhar ali, né? Se humilhar na presença de Deus. Ser sincero e dizer, olha, Senhor, eu sou isso mesmo e isso eu preciso mudar. Eu preciso de uma mudança, eu preciso ser liberta. Ser sincero. Sinceridade, né? Deus procura um coração sincero. É isso aí, isso aí. Graças a Deus. Tiago, querido. Nós começamos a falar e eu tive até que passar para a Gisele, porque você se emocionou bastante. Mas eu acho que você já emocionou tanto que agora você já está até mais forte para contar tudo. É isso mesmo.
Ô, Tiago, você foi... quando seu pai... sua mãe estava grávida de você, ainda grávida, Sim, seu pai foi embora. isso mesmo. Foi embora e enfim, deixou ela mesmo. Com 4 aninhos que a sua mãe se casou novamente, quando você tinha 4 aninhos, Isso, 5? 4 anos. 4 anos. Ela se casou, aí que é o seu padrasto. Isto. Você, bom, depois ela teve o seu irmão Isso. também. Mas você sempre se sentiu muito rejeitado. E para acabar de completar, você com 5 aninhos indo na casa de um amigo que era um amiguinho para assistir TV, jogos e tal. Isso mesmo. E ele era mais velho que você. E eu percebi que essa foi uma parte bem difícil de você falar. Ele molestou você. E você, aquilo te deu causou muito ódio, porque você já se sentia inseguro, rejeitado. Você disse que muitas vezes você via seu padrasto, seu irmão, sua mãe juntos e era como que você sobrasse. Exatamente. Seu pai não era presente nem um pouco e, no entanto, às vezes, você pequenininho, ali, ele ainda cobrava como se você fosse ingrato. Então, você é um menino de 5, 6 anos e ele estava lá dizendo, olha, qualquer um queria ser meu filho, você é um ingrato. Mas ele não era presente, ele já tinha abandonado desde quando ela estava grávida de você. Então, ele não foi presente. Mas quando ele aparecia, ele ainda queria mostrar que era como se você fosse o ruim e ele o bom. Exato. E aquilo foi criando um ódio dentro de você, uma agressividade, que você se tornou tão agressivo que, além de você bater no seu irmão algumas vezes, você saía, ficava numa esquina com um pedaço de pau e batia em crianças que apareciam do nada, sem fazer sentido algum. Era como um ódio que você precisava extravasar, né? Isso mesmo, bispa. Eu lembro que eu sempre buscava, eu queria ver o meu pai, eu falava, poxa, eu tenho um pai, eu quero ver ele. Eu buscava aquele amor, aquela atenção. Só que sempre quando eu me encontrava com ele, eu tinha essas palavras a qual ele me dizia. E realmente cresceu um ódio muito grande dentro de mim. Uma raiva que, assim, eu não sabia tratar. Não sabia por que vinha aquilo, não tinha entendimento de nada. E eu batia muito no meu irmão, bispa. Mas muito mesmo. Minha mãe falava, vou trabalhar, você cuida do seu irmão. Qualquer coisa que ele fazia, eu batia nele. Batia, e quanto mais ele chorava, mais eu batia. E eu era muito revoltado. Eu pegava mesmo, literalmente, pedaço de madeira, de pau, ficava assim na rua, na esquina, esperando criança passar. Assim que as crianças passassem, eu já agredia sem falar nada, sem nunca nem ter visto aquela criança na minha vida. Eu ia lá, batia, a criança chorava, saía correndo, eu corria atrás para bater mais ainda. Aquilo era um ódio tão grande que quando eu fazia aquilo, bispo, aquilo me causava bem. Eu me sentia como se eu estivesse me defendendo, eu estivesse me protegendo. Só que pelo contrário, eu estava fazendo uma maldade. Mas era o que estava dentro de você, era realmente aquela sensação de que você tinha que se proteger, que você tinha que se defender, e com isso você atacava as pessoas, até porque a sua mãe também era bastante descontrolada, né? Você disse que ela gritava muito. Quando ela apontava, vocês olhavam na janela que ela estava chegando, vocês subiam e se escondiam na laje, porque ela já chegava gritando, xingando. Qualquer coisa era motivo dela gritar. Ela falava palavras muito pesadas para você. Sim.
que você tentava mostrar alguma coisa para ela, ela dizia que você era burro, que você Isso. que você não era capaz. Isso, que eu era burro, que eu era tonto, inútil, que eu não tinha vergonha de ser ridículo daquele jeito. Sempre ouvia isso. E sempre quando ela estava vindo do trabalho, eu olhava na janela, que eu já sabia mais ou menos o horário que ela chegava. Quando eu via ela vindo de lá da esquina do ponto, eu pegava meu irmão, a gente se escondia na laje. Porque sempre quando ela chegava, era gritaria, ela gritava, não podia estar um copo fora do lugar. Ou se a gente tivesse comido uma bolacha, deixado uma sujeira cair na mesa, já era o motivo. Todo mundo da rua ouvia ela gritando, ela brigando, espraguejando, falando um monte de coisa. E aquilo me marcou bastante, e o ódio foi crescendo cada vez mais. E ela também, quando eu chegava, às vezes da escola, eu tinha medo de ter lição de casa, Bispo, porque eu tinha dificuldade para escrever, e às vezes eu pedia ajuda para ela. Eu lembro que eu falava, mãe, como que se escreve isso daqui? Ela pegava na minha mão, começava a me ensinar a escrever. E depois ela mandava, agora faz sozinho. Quando eu não conseguia, ela me batia. Então ela me batia, falava que eu era burro, que eu era tonto, um menino imbecil. E eu fui crescendo ouvindo essas coisas. E isso foi me causando cada vez mais revolta. Outra coisa, que você não era homem, que você era um menino, você ouviu muito isso, que você era o quê? Um menino, um Exatamente. moleque. Eu ouvi muito que eu era um moleque, que eu era vagabundo, que eu não fazia nada. Por mais que eu estivesse tentando fazer algo, o que eu ouvi era isso. E foi durante um bom tempo da minha vida. Até no dia que eu casei, eu escutei isso também. Que eu era um menino, que eu era um moleque, que eu não era homem. Que quem eu pensava que eu era, para poder querer fazer alguma coisa ou ser alguma coisa. Era o que você normalmente ouvia. Sim, normalmente, Bispo. Isso era algo que fazia parte do meu dia a dia. Eu era uma criança totalmente atormentada. Eu não conseguia dormir à noite. Ouvia vozes, via vultos. Eu era literalmente atormentado. Quando chegava a parte da tarde do dia, que eu já sabia que ia anoitecer, o meu coração ele já palpitava, eu já começava a ter medo, porque eu não conseguia dormir. E sempre quando eu tinha medo, que era todos os dias, eu ia atrás da minha mãe para pedir ajuda para ela sempre me batia, ela sempre me xingava, era sempre esse tratamento que eu tinha. Então, assim, foi uma coisa que se fez presente no meu dia a dia. Apanhar, Sim. Xingamentos, e aquilo foi destruindo com a sua autoestima. Foi. Eu não me achava capaz de nada. Para mim, eu poderia ver os outros fazendo, realizando, mas eu não. Era como se eu já tinha um bloqueio dentro de mim. Às vezes eu queria expressar algo, falar algo, eu sabia que o que eu fosse falar estava certo, mas eu me retraía. Porque na hora que eu ia falar, eu já lembrava, eu ouvia a voz dela como se falando para mim: você é tonto, você vai falar, você é ridículo, todo mundo vai rir da sua cara. Aí a outra pessoa passava na minha frente e falava as mesmas coisas que eu queria falar, e ela se dava bem, e eu sempre ia ficando para trás. Então aquilo te intimidava, Sim. inclusive a tomar decisões. Exatamente, me intimidava totalmente. Você disse que você via vultos, Via. tinha aqueles pesadelos de ver as forças demoníacas oprimindo você. Via, eu não dormia, Bispa. Eu lembro que quando apagava a luz, eu já começava a ouvir vozes, às vezes até mesmo de luz acesa. Mas era quando apagava a luz, eu já começava a ouvir vozes. Às vezes eu acordava assustado com alguém me chamando, gritando o meu nome. E aquilo para mim era muito frustrante, porque eu não conseguia dormir. Eu era pequeno. Eu sempre... E aquilo, eu via os vultos, eu escutava vozes, eu tinha pesadelo à noite. Aquilo me causava tanto medo que eu sempre queria correr pro quarto da minha mãe. Queria dormir na cama dela. E aí que ela sempre brigava comigo também, porque ninguém entendia, ninguém acreditava em mim, o que realmente eu estava vivendo. Eu chegava para contar, para falar, mãe, eu tô vendo isso, era sempre briga, ninguém acreditava. Aí você, até ela começou a ir numa determinada igreja, foi até onde você
você conheceu a Gisele. E você até começou a trilhar aquele novo caminho, começou até a atuar como obreiro e tal. Mas daí você conheceu uma moça, você tinha muito medo de ser rejeitado, né? Tinha muito medo, bispo, da rejeição, porque era algo que eu já vivia. E realmente, eu comecei ali na igreja, ela me levando, eu fui com ela e eu conheci essa moça e a gente namorou por um tempo. E eu tinha um desejo de casar, eu falei, poxa, acho que eu posso casar, dá para ter uma vida, construir algo com alguém. E eu lembro quando houve o término desse relacionamento. Mas uma coisa importante, você ainda era, porque você era jovenzinho ainda, tinha Sim, 16. Isso, 15 para 16 15 anos. para 16. Você ainda era virgem ainda. Sim. E você Era. acabou perdendo a virgindade Isso. nesse período. Nesse período. Com essa moça. Com essa moça, já atuando como obreiro naquele determinado ministério que eu me encontrava. E aquilo para mim, quando nós rompemos aquele namoro, todo aquele sentimento que eu tinha, aquela coisa de rejeição, bateu mais forte ainda dentro de mim. Aí que eu comecei a me sentir mais ainda rejeitado, mais ainda frustrado e decepcionado também. Tanto é que aquilo causou eu desviar da presença de Deus. Eu saí do ministério, eu parei de atuar como obreiro, comecei a ir para balada, aí que eu comecei a me envolver com bebida. Aí eu entrei na Igreja Virgem. Só que depois disso, que aconteceu essa situação com aquela pessoa que eu namorava no momento, dali em diante eu comecei a viver uma vida realmente promíscua. Eu saía, me prostituía, não queria saber de nada. Para mim, aquilo ali tinha sido o fim para mim. E aí, baladas, Sim. bebidas, sexo, amizades erradas. Muitas amizades erradas. Eu lembro que as pessoas olhavam para mim e elas debochavam, porque quando eu comecei, eu não bebia. Então eles me chamavam para sair, eu falava, vamos sair. Meu, você tem que beber. Você não bebe, por isso que você é triste. Assim, as pessoas viam a tristeza no meu rosto. Você não bebe, por isso que você é triste, você tem que sair, pegar a mulher, fazer isso, fazer aquilo. E quanto mais eu fazia, mais aquele vazio dentro de mim ele crescia. Cada dia mais, bispo. Aquele vazio, aquela insatisfação, aquele sentimento de rejeição, eu tentava curar com tudo aquilo. Mas nada curava. O vazio só aumentava. Ô, Tiago, aí veio a pornografia também, né? Sim, exatamente. Virou um vício doentio. Exatamente. Virou um vício doentio. Foi algo que, assim, eu só fui me libertar disso quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida. Foi ouvindo a palavra, realmente tomando a decisão, entregando a Deus aquilo que Ele me pedia. Mas a pornografia, ela fez parte de longos anos da minha vida, bispo. E é tão importante dizer isso, porque você casou estando na pornografia, Sim. Continuou na pornografia. Exato. E isso afetou demais seu casamento, né? Afetou demais. Eu não tinha prazer na minha esposa. Por Não mais que tem. a gente... Não tem. É muito importante você dizer isso, porque casamentos são destruídos, porque não tem a menor possibilidade dele funcionar quando um dos cônjuges se vicia na pornografia. Sim. O que ele busca é totalmente... não é natural. Exatamente. É algo que, assim, você não se sacia, é insaciável, não tem fim. Então, eu casei com isso. E isso trouxe diversos problemas para o meu casamento. Eu não entendia minha esposa, eu não tinha prazer nela, automaticamente eu começava a criticar ela, a julgar ela, a colocar ela para baixo. E aquilo... Eu já tinha uma vida amarrada. Aquilo ali amarrou mais ainda a minha vida, porque me trouxe diversos problemas financeiros, o problema que eu tinha de sentimento de rejeição aumentava ainda mais, porque eu casei e eu falei, poxa, eu casei, eu vou ter uma pessoa do meu lado que vai cuidar de mim, e na minha mente, por mais que ela fizesse, nunca superava, bicho, nunca chegava naquilo que eu queria. Era uma coisa que realmente era insaciável.
E eu estava perdido nisso, literalmente. E isso é importante você dizer, você falou também uma coisa que você não conseguia vê-la como sua esposa. Exatamente. Eu não via ela como minha esposa. Eu lembro de muitas das vezes, bispo, às vezes eu pegar na mão dela e eu olhar para ela como se fosse uma estranha. Sabe, batia aquele sentimento em mim como se ela fosse uma estranha, como se eu realmente não conhecesse ela. E eu não via ela como minha esposa, eu não conseguia de jeito nenhum. Por mais que eu tentasse, falasse, não, é minha esposa, eu não conseguia, bispo. Era como se fosse uma estranha deitada na cama ao meu lado. E você teve um problema que, com os outros relacionamentos, que você tinha atração, depois, quando terminava aquele envolvimento íntimo, você tinha aversão. Exatamente. Eu tinha aquela atração, aquela coisa que eu queria ficar com aquela pessoa, e logo após aquele momento íntimo, ali mesmo, eu já começava a ter nojo. Eu não conseguia mais tocar na pessoa. E eu literalmente sumia, bispo. Pessoas às vezes me ligavam, mandavam mensagem, tentavam me encontrar em algum lugar e eu sumia. Eu desaparecia porque eu não conseguia olhar para a pessoa. Eu realmente pegava nojo. Exatamente. E aí você casa, você continua na pornografia, é destruição na certa. Porque você não vai encaixar. Não tem como. Não tem como encaixar. Ela nunca vai conseguir preencher um negócio que o problema não está nela. Exatamente, estava em mim. O problema está em você, que está lotado de lixo. Sim. E aí a pornografia leva à masturbação, Sim. que aí faz com que não tenha prazer na esposa de estar com a esposa. Exatamente. E vai afastando e esse casamento tende a acabar. Tanto que você também pensava em separar, né? Pensava. Eu olhava assim, eu falava, poxa, a minha vida vai ser igual a do meu pai, dos meus tios, vai ter um casamento, depois casa, descasa, arruma outra esposa, aí tem uma penca de filho, que todos têm 2, 3 esposas, quando não tem vários casamentos, é uma esposa e 3 amantes. Então sempre foi assim. E eu falei, talvez seja isso que tem pra mim, porque tudo encaminhava pra isso, bispo. Por mais que eu olhava, já tinha sido da igreja, já tinha atuado como obreiro, por mais que eu olhava e tentasse enxergar algo diferente, eu não conseguia ver. Eu não via, a única coisa que eu via era isso. A gente vai se separar, eu vou arrumar outra mulher, se a outra mulher der conta de mim bem, se não... E pra mim era isso, o problema era ela. Na minha visão, eu nunca tive a humildade de falar, não, o problema tá em mim. Mesmo eu estando errado, o problema era da minha esposa. Então, eu falava, vou arrumar outra mulher, talvez vai ser diferente, e se não for, eu arrumo outra, senão eu fico sozinho e fico na bagunça e pronto. Era a mentalidade que eu tinha. Você vê? Você tinha um outro problema também, que todo mundo da família, você disse, tá com o nome sujo, você já tinha isso na cabeça também. Eu vou ter um nome sujo mesmo, então eu vou gastar, vou comprar o que eu quero. Não parece normal, que às vezes a pessoa está ali ouvindo, pensando, gente, mas não é. Isso acontece mesmo. Acontece. Você já tinha essa mentalidade de que você também teria o nome sujo, então, enquanto eu tenho oportunidade, eu vou gastar. Exatamente. Era normal a minha família ter problemas financeiros. Todo mundo com nome sujo. Então, quando eu fiz 18 anos, eu subi numa avenida, passei em diversas lojas, comecei a fazer carnê, porque na minha mente eu tinha aquele dia para aproveitar, porque os demais, o meu nome seria todo sujo. E eu comecei a comprar roupa, comprava roupa, tênis, celular, o que o carnê liberasse. Meu filho, isso não é nem plano de derrota, isso é o plano da tragédia. É isso mesmo. É o plano da tragédia. Olha mesmo. A mentalidade da pessoa. Sim. Aos 18 anos. Aos 18 anos. Isso era muito claro dentro de mim. Para mim eu já estava sentenciado àquilo e pronto. Era uma mente... Não tem como expressar. Hoje eu olho assim e falo, meu Deus do céu, que mente que eu tinha. Que coisa, sabe, vazia, pequena. Mas quando nós estamos distante de Deus, nós estamos abertos para tudo. Uhum. Então foi isso que aconteceu comigo. Tiago, você nessa vida...
foi tomado por uma possessão e começou a ficar muito agressivo e aí você teve um episódio que até sua mãe com o seu padrasto, eles foram pegar você e aí botaram você no carro. Isso. De repente você sai e a sua mente foi tomada e aí você percebia uma coisa horrível atrás de você, mas você não tinha controle e de repente você sentiu uma mão segurando na sua perna, que isso aconteceu, porque depois você viu as marcas de garras. Exatamente. Todo arranhado. Ficou. Ali o diabo já estava tomando conta de você mesmo para destruir, né? Exatamente. Logo depois que eu me desviei, eu comecei a beber muito, bispo. Então, assim, eu estava atuando com obreiro, a minha vida ainda era uma bagunça, mas eu já não tinha mais aqueles tormentos de ter pesadelo à noite, essas coisas que eu tinha. Só que eu me desviei, comecei a beber muito, saí, me prostituir. Num certo dia, eu saí com meu irmão e o meu primo. Nós fomos no shopping e ali eu bebi demais mesmo. E quando nós estávamos na sessão de cinema, ali eu arrumei briga com as pessoas, saí todo revoltado. No estacionamento, arrumei briga com as pessoas também. Eu nunca tinha visto as pessoas, eu só via, bispa. E eu esbarrava, já era motivo de briga. E chamaram minha mãe, meu padrasto, ligaram, falaram o que estava acontecendo comigo, os seguranças do shopping, tudo veio para cima para poder separar aquela briga. Eles me colocaram dentro do carro deles. Quando eles me colocaram, eles foram para a avenida, eu abri a porta e simplesmente saltei do carro. E eles correram atrás de mim, de carro, começaram naquele desespero, eles passavam por mim e não me enxergavam. E ali eu comecei a ver tudo aquilo que eu não via mais. Eu comecei a ver novamente vultos, eu percebi aquela coisa grande atrás de mim, escura. Era tomado de uma escuridão que eu não sabia o que estava acontecendo. Minha mente, eu despertava e apagava, despertava e apagava. E foi nesse episódio que eu percebi que realmente eu estava afundando com a minha vida, só aí que eu percebi. Que eu estava afundando com a minha vida, eu comecei a ver vultos de novo, eu tinha esses apagões e eu estava indo atrás da minha ex-namorada, aquela pessoa que eu tinha deixado, que a gente tinha terminado. E nesse episódio foi algo que mexeu muito comigo, porque eu falei, por que eu tô vivendo tudo isso de novo? Mesmo sabendo que as minhas atitudes estavam erradas, ainda eu me questionava. E eu olhava para o céu, eu lembro que dava uns flashes na minha mente, quando eu tava olhando para o céu e falando, com raiva até de Deus, falando, o que você quer comigo? Eu não pertenço mais a você. E foi nesse momento que eu caí, literalmente, no chão, e uma mão, uma garra, como se pegasse na minha perna e me arrastasse. No outro dia, eu fui encontrado naquela madrugada pela minha mãe e meu padrasto, em um outro bairro. Eu atravessei 2 bairros, bispo. Não me pergunte como. Mas no dia seguinte que eu acordei, a minha perna estava toda machucada com marca de garra mesmo. E aquilo ali eu vi que eu tinha que acordar, que eu tinha que mudar. E foi aí que eu voltei novamente para a igreja e eu conheci a Gisele, a minha esposa, nesse outro ministério que nós estávamos. Mark continuou na pornografia. Continuava. Eu conheci ela, nós casamos e mesmo assim eu continuei. Tanto é que nos 3 primeiros anos do nosso casamento, que foi onde de 3 anos para frente, que foi que nós conhecemos realmente o Ministério de Mudança de Vida, que eu comecei a fazer parte. Na nossa lua de mel, nós fomos para a lua de mel e eu lembro que na pousada nenhum canal pegava, só o do Ministério de Mudança de Vida, e aparecia a senhora pregando. E eu tinha muita aversão àquilo, eu falava, poxa, na minha lua de mel, minha esposa, olha, a bispa, vamos assistir o culto. Eu falava, e era tão rapidinho, bispo, era questão de 30, 40 minutos a pregação. Eu falava, vai perder tempo com isso, a gente tá na nossa lua de mel, a gente vai ficar fazendo isso, não tenho porquê. Eu separava, eu tirava férias de Deus. Para mim, se eu tava na viagem, a minha viagem era aquele egoísmo, aquele orgulho, era isso que eu tinha. E aí você ainda era reticente, a Gisele lutando, ouça aqui, vai ajudar e tal. Exatamente, ela sempre insistindo comigo.
Mas eu fui chegando a um ponto de humilhação tão grande que a gente não tinha praticamente nem o que comer dentro de casa. Você disse que tinha dia, vocês ficaram um tempo que, por exemplo, teve momentos de ter arroz. Só o arroz, exatamente. De eu sentar na mesa, ter o meu prato e o dela do meu lado e só um bocadinho de arroz. Coisa pouca, era o que tinha. E aquilo foi me humilhando cada dia mais. Só que mesmo assim, eu não dava ouvidos. Eu não queria saber, bispo. Para mim, eu não estava nem aí. O que eu tinha que fazer era trabalhar. As pessoas falavam, você tem que orar para poder conquistar as coisas, que Deus vai te ajudar. Eu falei, meu, eu vou ficar perdendo tempo orando. Enquanto eu tô orando, eu posso estar trabalhando, fazendo alguma coisa. Minha esposa sempre insistindo comigo. Até que um dia nós começamos a ir na Celso Garcia. E eu lembro que quando eu cheguei lá na igreja, eu falei, vamos lá, vamos ver o que essa mulher tem para falar. Era bem assim, bem orgulhoso mesmo. Chegando lá, bispo, eu vi a senhora pregando, a senhora falava, você acha que é o diabo que tá te frustrando, te amarrando? Como assim? O que ela tá falando? O que ela quer dizer com isso? Ela não é o diabo, é Deus que tá te frustrando. Aí eu falei, pronto, já tô num lugar que não tem nada a ver, eu não aceitei aquilo. Mas aí a senhora falou que Deus, ele dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. E Deus estava me frustrando por conta do orgulho, da soberba do meu coração. E ali que foi que eu travei. Eu realmente fiquei atônito, eu falei, não é possível uma coisa dessa. Se Deus está me frustrando, o que eu faço agora da minha vida? Se é Deus que está me frustrando, não tem. Eu pensava em tudo, menos em me humilhar para Deus. Era uma coisa que não fazia parte da minha vida. E a gente foi para casa. É tipo o Naaman, leproso da cabeça aos pés, mas batendo o pé que quer do seu jeito, né? Exatamente. Para mim tinha que ser do meu jeito, senão não era. E nós fomos para casa. E não sabe nem que jeito que quer também, né? Na verdade. Totalmente perdido, bispo. Totalmente perdido, sem direção nenhuma. Totalmente perturbado também. E eu lembro que quando a igreja mudou para Taquari, aí a gente começou a vir. Falei, vamos lá ver, vamos participar. Eu tava muito humilhado, bispo, muito humilhado mesmo. Eu não tinha dinheiro para pagar uma conta de água, de luz. Eu vivia fazendo acordo para não cortar água, não cortar luz, não tinha comida em casa. A gente passava vergonha a tal ponto que a gente ia no supermercado, a gente ia comprar um macarrão, um óleo e uma manteiga. O cartão não passava porque não tinha dinheiro. E passava aquela vergonha. E as pessoas do caixa falavam, não tem crédito, não tem dinheiro, é isso. Era uma humilhação total. Aí eu falei, não, vamos lá, vamos ver o que vai falar. Eu fiquei sabendo que a senhora fazia o jejum, e era num dia de Santa Ceia. Nós viemos. E eu fiquei das 9 até o encerramento, para poder ouvir o que tinha ali. E eu achava muito diferente. Só que eu não deixava a palavra entrar, eu não me humilhava realmente, eu não entregava para Deus aquilo que ele queria, que era requerido de mim. E eu vi a senhora pregando, a senhora falava, alguém aqui no encerramento vai passar uma situação como se fosse de morte, ou é com você, ou é com seu familiar, com alguém da sua família. Só que essa situação não é para morte, é para vida. E até então eu não estava passando nada, eu falei, acho que isso daí não tem nada a ver comigo, essa palavra. A senhora entregou outras palavras também de vitória, aquilo eu quis, aquilo eu tomei posse. Eu falei, não, tá certo aí, ela tá pregando que a gente vai vencer, então pronto. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, na parte de manhã, eu levantei para trabalhar, minha esposa estava comigo. Quando foi chegando perto do meio-dia, eu recebi uma ligação da minha tia desesperada, falando que o meu padrasto tinha sofrido um acidente. E quando ela falou aquilo, foi como se eu perdesse o chão. Eu nunca tinha passado por uma situação daquela de receber tal notícia. E ela tinha falado que ele tinha sofrido um acidente. Ela não sabia me explicar o que era. Eu fui correndo para o hospital, peguei um carro emprestado, fui com a minha esposa para o hospital. Eu cheguei lá, o meu padrasto ele tinha caído de uma altura, ele estava fazendo manutenção em um galpão. Ele tinha caído de uma altura de 15 metros. Ele caiu, queda livre, bateu numa escada. Da escada, ele caiu no chão. Ele teve traumatismo craniano. A cabeça dele praticamente se abriu, quase saiu a massa cefálica dele, ele estava muito feio, bispo. Eu me lembro que quando eu chegava no hospital, eu desesperado falava para ele, fala com Deus, pede para Deus perdão pelos seus pecados, pede para ele te ajudar, porque para mim, ali ele ia partir.
e todo mundo chorando, o médico falou pra gente, olha, entra um por vez da família e vai se despedindo dele porque ele Que não era o passa... seu padrasto e o seu irmão. Isso, o meu irmão trabalhava com o meu padrasto, só que o meu irmão não tinha se acidentado, só o meu padrasto. E o médico falou, se despede porque ele não passa dessa noite. E começou todo mundo a entrar para poder se despedir. Quando minha tia entrou, que ela falou que ele já estava vomitando sangue, aquele sangue escuro, uma coisa preta, aí que eu entrei em desespero. Eu falei, eu vou... Bateu em mim assim, eu sei que eu fui... Ali foi o Espírito Santo conduzindo, para eu me colocar de joelho. Eu me coloquei de joelho na área externa do hospital e falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar também, a única coisa que eu não quero perder ele assim. E naquele momento, a voz da senhora apareceu, da mesma forma que a pessoa que está ouvindo a gente aqui, foi assim que eu ouvi sua voz, clara, nítida, não teve tropelo algum. Eu escutei aquela mesma palavra do encerramento. Você vai viver uma situação que aparentemente é de morte, mas não é para a vida. Ali, bispo, eu experimentei algo sobrenatural, porque uma força me tomou tão grande, que foi o Espírito Santo. Eu falei para minha esposa e dali eu já fui para o meio de todos os nossos familiares e todo mundo chorando. Olha a coragem que a palavra dá para a pessoa. Sim. O médico disse, ele despede, entra um por vez, que ele não passa de hoje. Exatamente. Você entra no meio de todo mundo após falar para Gisele. E o que você disse para eles? Eu falei para eles, olha, eu fui na igreja ontem, é um ministério novo que eu tô indo, teve a Santa Ceia, teve o jejum, e no final, essa bispa, ela entrega uma palavra, e a palavra que ela entregou é que nós passaríamos por uma situação que aparentemente era de morte, mas que não, ia ser para a vida. E eu olhei para eles e falei, ele não vai morrer, ele vai viver, e eu acredito nisso. Isso, ele sofreu um acidente na segunda-feira, praticamente ali no horário do almoço. Ele operou do traumatismo na Santa Casa na terça-feira pela manhã. Quando foi após a cirurgia, o médico falava pra gente, ele não sabia explicar. Ele falava, olha, eu não sei te dizer se ele vai ter alguma sequela, porque foi um traumatismo craniano, ele não é nem pra estar vivo. Tanto é que quando ele chegou no primeiro hospital, costuraram o rosto dele de qualquer jeito. Fizeram os pontos ali, porque até o pessoal que recebeu ele já sabia, esse daí vai morrer. E o médico falou, olha, eu não sei se ele vai ter sequela ou não, o que eu sei é que a cirurgia foi tudo bem, e ele tá até se mexendo, não tem como explicar. Ele operou na terça, quando foi no sábado, ele estava indo embora para casa, teve alta, sem sequela alguma. Ele estava ensinando o taxista o caminho de casa, ele lembrava de tudo, bispa. Exato. E ali eu falei, tudo que sair daquele altar, eu vou ouvir, eu vou absorver, eu vou dar para Deus o que ele pedir, o que tiver que ser feito, eu vou fazer. E foi ali que eu tive aquele despertar, que a chavinha ela foi virando realmente na minha cabeça. Porque a partir dali você passou a dar crédito à palavra do altar. Exatamente. De verdade. Exatamente. Porque você viu um milagre, algo impossível, sobrenatural acontecer. Era incontestável. Não tinha como contestar, bispo. Até mesmo o que eu me surpreendi foi aquela coragem que me tomou. Poxa, o médico falando que ele ia morrer, e eu entrei no meio dos meus familiares e falei que não, ele vai viver, baseado no que eu tinha ouvido do altar. Então ali eu vi que realmente tinha alguma coisa diferente no ministério. Eu falei, eu vou dar ouvido, eu vou mudar minha vida, o que ela falar agora, eu não vou perder um jejum, eu vou fazer. Aí eu comecei a procurar saber como que eram os propósitos da igreja, o que tinha que fazer, como que funcionava tudo, para poder estar sempre participando e mudando, entregando a Deus aquilo que ele pedia para mim. E você começou a trilhar com a Gisele outro caminho. Exato. Que aí você passou a dar crédito mesmo. Sim. E foi onde Deus foi lidando com o caráter de vocês. Exatamente. Inicialmente, né? Exatamente, bispo. Foi um ano só consertando a nossa vida, só colocando as coisas no lugar. Deus, ele começou a abençoar a gente, porque eu não tinha dinheiro pro arroz, para comprar uma mistura, tinha que comer steak a semana inteira, quando não tinha isso, era só um arroz. Deus foi permitindo com que a gente já conseguisse fazer uma compra no supermercado. Minha esposa insistindo para eu abrir uma empresa, ter um comércio, eu não acreditava naquilo. Certo dia eu tive um sonho
que a gente estava numa empresa, eu falei, meu, só pode ser Deus que está falando comigo. E eu sempre escutava as palavras do altar encorajadora, vai que eu sou contigo. E eu falei assim, a gente pode fazer. Só que, bispo, foi 1 ano para a gente poder consertar a nossa vida, pagar todas as dívidas, entregar para Deus tudo aquilo que Ele estava pedindo. Depois que a gente consertou a nossa vida, aí sim que a gente começou a viver o sobrenatural, a gente começou a viver realmente o nosso casamento. Depois que eu comecei a largar a pornografia, a largar tudo aquilo errado, aí sim Deus pôde trabalhar na minha vida. Enquanto eu não larguei, Deus não trabalhava na minha vida. Onde eu colocava as minhas mãos, tudo dava errado. Se eu colocasse a mão numa caneca, era incrível, ela quebrava. Era uma coisa que, assim, eu realmente estava amarrado, estava travado. E depois que eu entreguei para Deus, tudo isso mudou. Hoje, aonde a gente coloca nossas mãos, Deus abençoa, Deus prospera. Só que antes de eu ter esse encontro, essa transformação, era tudo diferente, era tudo amarrado, bispo. Não ia, né, Tiago? Não ia. Por mais que eu tentasse, por mais que na lógica 1 mais 1 tem que dar 2. Só que não dava. E a rejeição, a revolta, tudo aquilo que você tinha por conta dos desprezos, das palavras negativas, sim, que foram muitas e tal, você reagia com violência. Exato. Com agressividade. A partir daí que a palavra foi entrando, você foi percebendo a cura. Exatamente. Inclusive, no programa a senhora pregava sobre o perdão. Limpar o coração, perdoar, liberar o perdão também. E eu lembro que foi 1 semana, bispa, a senhora pregando a mesma coisa. Eu olhava e falei, vou escutar agora uma palavra que é a direção para o meu dia. E a senhora tocava nisso. Isso dentro desse 1 ano que a gente estava consertando a nossa vida. A senhora falava, olha, Deus está requerendo isso de você. Vai, perdoa, libera o perdão. Eu falava, eu vou dar uma volta. Eu já parava de ouvir, eu mexia no celular. Até que eu falei, meu, ela não vai parar de pregar isso? E a senhora mesmo falou. A senhora falou, eu quero parar de pregar, mas você vai entregar o que Deus quer? E eu olhei assim, eu falei, não é possível. Eu tenho que entregar. E foi a semana todinha, bispo. Senão, se você não entregar, vai ser mais 1 semana pregando sobre... Às vezes você sabe, é o que eu disse agora mesmo. Eu tô pedindo, gente, por favor, obedeça, que eu quero pregar outra coisa. É isso mesmo. E ali, bispo, foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu realmente tomei a decisão de perdoar e liberar o perdão. Eu lembro que eu mandava mensagem pro meu pai, tentando falar com ele, e falava, olha, eu quero conversar com o senhor. Ele falava, ó, no dia que eu estiver pronto, a gente conversa, tá bom? Eu falei, não, mas aquilo tava tão... Eu sabia que eu tinha que fazer, eu falei, não, mas eu quero conversar, não pode ser agora, a gente arruma um jeito, no dia que eu estiver pronto, eu te aviso. Eu vi que ele não queria, mas eu falei pra ele, eu falei, olha, eu quero que o senhor me perdoe. E ali ele ficou meio que sem entender as coisas. Eu falei, eu quero que você me perdoe porque eu te perdoo. E ele não falou, ele basicamente falou, não, tudo bem, quando eu estiver pronto a gente conversa. Só que ali eu já tinha liberado o perdão. Eu comecei a perdoar. Que era muito difícil para Sim, você, né? Era algo, bispo, que para mim, tanto é que eu fiquei a semana inteira escutando a mesma palavra e mesmo assim eu não queria entregar. Porque era algo difícil. Porque foi algo que eu cresci com aquilo durante anos na minha vida e eu tinha que me desfazer. Então eu tinha que entregar para Deus. Foi um desafio. Mas quando eu entreguei, as coisas mudaram. Eu fui entregando, eu fui dando a Deus, liberei perdão, parei com pornografia, comecei a olhar... Quando eu parei com tudo isso, eu comecei a olhar para minha esposa como mulher. A minha esposa já não era mais aquela pessoa estranha. E aqui no Ministério Mudança de Vida, que eu fui aprender o papel de um homem dentro do lar, que ele é o sacerdote, que é igual o bispo prega, que o homem ele é fronteira. Eu aprendi aqui a ser homem, a ter atitude de homem, a se comportar, a ser o provedor do lar, a realmente proteger a minha família. E quando eu fui vendo aquilo, eu fui vivendo coisas tão sobrenaturais que, bispo, poderiam demorar 10 anos para mim viver aquilo. Só que foi um tempo acelerado, em tão pouco tempo, a gente começou a viver aquilo que, humanamente falando, a gente poderia viver só daqui 10, 15 anos. Que coisa linda. Você, à medida que você foi respeitando os princípios, exato, honrando os princípios, exatamente, porque é o que eu tenho falado.
Você se especializa em promessas, você busca as promessas, mas você ignora os princípios. É isso mesmo. Que é isso aí. Não, eu não quero ouvir sobre o perdão. É isso Eu mesmo. quero ouvir uma palavra de vitória para Exato. mim. Mas a vitória vem com cumprimento de princípios. Exatamente, bispo. E ali eu aprendi. Eu não posso quebrar nenhum princípio. Eu tenho que realmente respeitar tudo. Por mais que nós não somos perfeitos, mas eu tenho que buscar essa perfeição em Deus. Eu tenho que fazer isso porque é isso que me mantém vivo. Antigamente eu achava que eu precisava de um carro, de dinheiro, de uma casa. Hoje não, bispo. Eu sei que o que eu preciso é de Deus. Eu tendo a direção dele, eu sei que eu posso conquistar aquilo que, sabe, eu nunca imaginei na minha vida. Tanto é que quando a gente foi comprar o nosso primeiro carro, depois que a gente quitou aquele que estava atrasado no nome da minha esposa, eu não sabia nem que carro escolher. Hoje a gente já trocou de carro. Esse que nós temos, eu escolhi. Era um sonho que eu tinha, eu comecei a sonhar. Eu comecei a acreditar que realmente eu podia. A senhora falava no culto, fala que você tem poder, fala que Deus está com você, que você tem favor. Eu falei, eu tenho poder? Eu falava todo tímido, porque até para falar isso eu não conseguia. Aí eu fui falando, eu fui determinando, eu fui realmente vivendo a palavra. Eu aprendi que o evangelho é o nosso dia a dia. Quando não tinha ninguém me vendo, eu aprendi a ser fiel ali. Porque era ali que eu cometia os pecados que estavam em oculto. E teve um tempo, sim, que eu fui, confessei para minha esposa, falei. A gente, sabe, eu me libertei daquilo. Eu realmente abri mão de tudo aquilo que eu vivia, de tudo aquilo que eu acreditava antes, para focar somente no que Deus tem a me dizer. Independente do que seja, o que Deus pedir, eu tenho que dar. E é isso que me mantém vivo. Hoje, graças a Deus, nós temos a nossa empresa. Nós éramos um desvalido, mas o que faz eu ter valor hoje não é a minha empresa, não é a minha casa, não é o meu carro, é saber desse amor que Cristo tem por mim e que, sabe, eu vejo o cuidado dele, bispo, toda manhã. Eu não preciso acordar, olhar o saldo da minha conta, saber quanto que eu tenho, se eu tenho dinheiro ou não. Eu só preciso acordar de manhã e ter o meu momento com Deus, colocar o meu joelho no chão e falar com ele, porque isso me realiza. Faz com que o meu dia ele seja tão lindo que nos mínimos detalhes você vê Deus. Nos mínimos detalhes. Quando eu chego na minha empresa, a minha esposa, ela sabe, eu me coloco de joelho. Às vezes o pessoal, os colaboradores vêm querendo falar alguma coisa, eu falo, me dá 5 minutos. Todo mundo já sabe, é o momento da oração que ele vai fazer. E eu só começo o meu dia na empresa depois que orar. Isso eu aí. aprendi a colocar Deus em tudo. Isso aí. Antigamente eu viajei com ela na minha lua de mel. Para mim, Deus de um lado, eu viajando do outro. Hoje não. A gente viaja, tem que levar a Bíblia. A gente tem que ter o nosso momento com Deus. É viagem de negócio, não importa. É Deus que me deu isso tudo. Então, aonde eu for, eu tenho que honrar Ele. Tanto é que a gente fala de tudo que Deus fez na nossa vida. E as pessoas olham assim, e é muito gratificante, bispo, que a gente às vezes vê, até os próprios colaboradores que trabalham com a gente ali, eles falam, cara, eu quero voltar para a igreja. Às vezes a gente conversando, contando, falando, porque hoje as pessoas veem a gente numa situação, mas não sabe de toda a história que passou. O processo. Exatamente, todo o processo. E a gente fala, olha, é assim, eu fui dando para Deus, cara, eu não tinha, sabe, eu comia arroz, aí a pessoa olha e tem Morava aquele choque. na lavanderia. Era... Depois Morava na lavanderia. mudei para casa no Nos quintal. Exatamente. Lá no fundo da casa da minha mãe. Exatamente. E quando a gente morava que na não lavanderia... tinha vaso sanitário. Não tinha, bispo. Não tinha a pia. Não tinha. Ela lavava a louça num balde. É verdade. Ela lavava a louça num balde. A gente dormia em um colchão no chão que era mais fino do que esses 2 dedos, assim. Então a gente literalmente dormia no chão. E é a época que a gente morou na lavanderia, bispo, era uma coisa que eu me sentia muito humilhado. Mas mesmo assim, naquela época, ainda não dava para Deus o que ele pedia. Sempre que eu chegava do trabalho, uma tábua caía, porque realmente era como se a gente tivesse feito um barraco ali dentro. Uma tábua caía, o vento batia, a lona voava, sabe? E era sempre naquela angústia, naquele desespero, naquele sentimento de incapacidade. Para mim, o que eu tinha, eu estava fadado àquilo. Eu não enxergava futuro algum. Não enxergava. Não. E Tiago, à medida que vocês foram dando, cumprindo princípios,
você passou a entender muito bem sobre dízimos, ofertas, porque você era questionador, né? Era demais. Pra mim, eu via maldade em tudo, bispo. A maldade estava nos meus olhos. Malicioso. Totalmente. Totalmente. Eu falava, vou dar dinheiro para pastor, para quê? Todo frustrado. Ainda eu falava, eu queria questionar um princípio que era bíblico. Tanto é que eu colhi o fruto desse resultado, que foi tudo, toda essa vergonha, toda essa, sabe, essa escassez que eu vi, foi tudo fruto disso, bispa. Sempre indo contra os princípios de Deus, contra os princípios, sabe, que estão bem estabelecidos e claro. Porque eu lembro que a senhora falava, você sabe o que é certo, e você sabe muito bem do que é certo e o que é errado. Então por que não faz? E era uma coisa que eu olhava assim, nesse 1 ano que a gente foi consertando a nossa vida, eu ia pro culto, eu olhava e falava, meu Deus do céu, mas eu não acerto nunca. É tanta coisa que eu tenho que mudar, é tanta coisa que eu tenho que passar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que fazer isso, mas não desistindo, bispo. Falei, uma hora... Tem que arrumar. Exatamente. Você entendeu que tinha que arrumar. Tinha que Tinha arrumar. muita coisa para arrumar. Tudo Nome para limpar, o caráter tinha que Tudo. mudar, tinha que se tornar um homem de verdade, Exatamente. honrar a sua esposa, sair da imoralidade. Exato. Tinha que mudar. Tinha. Honrar princípios mesmo. Exatamente. Me entregar realmente para Deus. Eu lembro que eu cheguei num momento que eu falei, eu vou mudar, porque eu sou um hipócrita. Eu olhei assim, eu falei, eu sou um hipócrita, porque eu já conhecia, eu já tinha sido obreiro. Eu falei, não, eu sou um hipócrita, até hoje eu não conhecia Cristo. É igual minha esposa falou, eu tive um contato com a religião, mas eu aprendi uma coisa, eu tenho que ser sincero comigo mesmo. E hoje o que eu sou é um hipócrita. Eu sou um mentiroso, sou um falso, porque por mais que eu ia no ministério, no outro ministério, eu não cumpria com o que a palavra dizia. E quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, foi nesse 1 ano que foi consertando a nossa vida. Depois, bispo, que a gente consertou tudo isso, a gente começou a nossa empresa, eu escutava muito da senhora. A senhora falando, Deus vai usar o que você tem. O que você tem, o que Deus usa. Mas é porque eu não tenho isso. Para mim era assim, eu já questionava, falava, poxa, mas pela lógica não dá, porque eu não tenho. Mas espera aí, a bispa falou que Deus vai usar o que eu tenho. E o que eu tenho? Eu tinha um celular e sabia fazer alguns anúncios na internet, era isso que eu sabia. E minha esposa me motivando, a gente começou com o nosso negócio, eu não tinha carro, não tinha espaço físico, né? Tanto é que as nossas mercadorias a gente guardava na nossa cozinha de casa, era minha esposa fazendo almoço e aquele monte de peça lá. Nós trabalhamos com equipamentos de eletromecânica, são equipamentos para maquinários industriais. Então são coisas que são caixas grandes, são mercadorias pesadas. E eu comecei pegando mercadoria de terceiro. Eu ia de metrô, de trem, colocava uma mochila nas costas, carregava a peça mais pesada nas costas, as outras nos 2 braços, e minha esposa sempre do meu lado, carregando as peças menores. E ali eu fui começando a entender que Deus realmente ia usar o que a gente tinha. Eu falava para minha esposa, eu falei, uma pessoa que sempre me incentivou, e eu comecei a criar isso dentro de mim, eu falava, um dia a gente vai ter o nosso carro, e vai ser como se a gente nunca tivesse andado a pé. E eu fui entendendo. Eu vinha no culto, a senhora falava, fala para Deus o que você quer. Seja específico, fala para ele, você quer o quê? Você quer ter uma empresa? Você quer ser empresário? Você quer ser rico? O que você quer? Mas para quê? Eu falei, eu quero ser empresário, eu quero crescer. Senhor, eu quero ser rico, sim, eu quero ter Porque dinheiro. tem até medo de falar, né? Tinha medo, bispo. Pra mim, se falasse assim, que eu queria ter dinheiro, pra mim era aquela coisa ruim. Eu via como algo errado. E não é. A gente aprende todo dia aqui no O ministério. problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Exatamente. Dinheiro para o propósito certo é bom. Com propósito, isso mesmo. E eu falei, eu quero, Senhor. E eu lembro que naquele dia, cada culto é como um dia, bispo, cada culto, sabe, é uma unção, é um portal que a gente não pode deixar passar. Não. E eu saí tão, sabe, cheio do Espírito Santo mesmo, de força, transformado. Eu entrei de um jeito e saí de outro. Ali eu tava mudando mais ainda, Deus estava, sabe, me transformando, mudando a minha mentalidade. E a gente foi crescendo. A gente começou com isso. Depois a gente conseguiu conquistar o nosso primeiro carro, que foi quitando a dívida que ela tinha no nome dela. A gente quitou, conseguiu. E chegamos a um ponto que, poxa, agora a gente pode comprar um carro. Mas, bispa, eu não sabia nem o que comprar. Essa que era a realidade.
E eu falei pra minha esposa, escolhe o carro, vamos lá, a gente compra. E tudo bem, a gente comprou o carro, a gente comprou um carro novo na época. E eu lembro também que a gente morava na Casa dos Fundos, as mercadorias lá. A gente comprou a nossa casa, quitamos ela em 2 anos, bispo. A gente construiu e quitou. E não ficamos devendo nada. Humanamente falando, era impossível. Hoje a pessoa compra uma casa 15 anos, 20 anos, 30 anos pagando aquilo ali. Foi em 2 anos. E logo quando estourou a pandemia, eu lembro que a gente ainda trabalhava em casa, só que eu falei, a gente vai ter um salão. Vamos alugar um salão, porque Deus vai abençoar. E realmente nós estávamos vendendo muito mais do que antes. E eu lembro muito bem que quando estourou isso tudo, nós tínhamos uma importação pequena para poder chegar. E eu falei, mas como assim pandemia? O que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar. Aí o pessoal falou, vai fechar tudo, ninguém pode trabalhar, pode fazer nada. Eu vi muita gente fechando as portas, mandando gente embora. Pessoas me ligavam desesperadas, falando que não estavam vendendo um parafuso. E eu falei para minha esposa, vamos aguardar. Vamos ouvir o que a bispa tem a dizer sobre tudo isso. Qual que vai ser a direção? Porque lá atrás... Muito importante você dizer isso. Sim. Porque depois disso, nós ouvimos já muita gente que naquela época ouviu, algumas disseram, teve até gente que me pediu perdão, gente que ouviu e mas estão dizendo isso e aquilo, e gente que olhou e falou, não, é um absurdo, porque estão falando isso e aquilo. E os que ouviram a direção do altar testemunham como você testemunha. É isso mesmo, bispo. E quando a senhora falou, não pare os seus sonhos, isso aí. Continue e intensifique. Cada que vez é o que mais. Nós fizemos. Exatamente, bispa. A gente nós já estávamos ganhando algum dinheiro, eu poderia ter me trancado, me guardado dentro de casa. Eu falei para minha esposa, não, quando eu ouvi a senhora falando, a primeira coisa que eu falei para ela foi o quê? Pega a conta da igreja, vamos transferir uma oferta agora, vamos fazer uma oferta. E eu lembro, bispo, que nós fizemos essa oferta, ali eu aprendi a não fazer conta, que com Deus não se faz conta. A gente tem que dar, tem que ser ousado e fazer realmente para o reino, porque isso volta pra gente. Sim. E ali eu fiz aquela oferta e nós fomos pro mercado. Eu lembro que a gente comprou tanto alimento que praticamente não cabia no carro. A gente tinha uma pilha de alimento dentro de casa, mas não era para nós. O nosso armário só tinha o que era necessário. Agora, na nossa cozinha, tinha pilha de alimento, a gente trazendo para a igreja, dando para as pessoas que precisavam. E eu lembro que naquela época nós não tínhamos o salão para a empresa e foi ali que nós conseguimos. E ainda eu falei, eu quero um salão maior ainda. O salão, bispo, a gente não ficou nem 8 meses. A gente alugou em plena pandemia mesmo. Vocês alugaram pelo valor que você lançou Sim. lá, que foi na fé. Exatamente. E de repente, em menos, o contrato era de um ano. Já não cabia mais, você teve que ir para um maior. Exato. E você foi para um maior. Eu fui para o maior, graças a Deus. E hoje esse maior já não está cabendo. Exatamente, bispo. Hoje, esse maior que nós estamos já se tornou pequeno. E ele era praticamente de 4 a 5, 6 vezes maior do que a gente tinha. Quando a gente foi dar a oferta do primeiro salão que nós alugamos, eu falei para a proprietária, olha, a minha oferta é essa. A corretora simplesmente olhou para ela e falou assim, olha, minha senhora, pega, aceita, porque ninguém tá alugando nada. Pelo contrário, tá todo mundo largando o salão, tá todo mundo fechando tudo. Mesmo. Então você aceita. Na minha frente ela falou aquilo, eu falei, a minha oferta tá aí. E ela aceitou, nós ficamos ali 8 meses, ficou pequeno, já não cabia mais isso. Nós tínhamos um faturamento na nossa empresa. Quando a gente tomou essa atitude, além de ter um salão, de ter um lugar físico, o nosso faturamento dobrou. Já não cabia mais. Falei, vamos para um salão maior. Quando nós fomos para um salão maior, aconteceu a mesma coisa, o nosso faturamento dobrou. Essa atitude que você fala de, no momento que estava todo mundo temendo, você pegou a palavra, Exato. Você já fez uma oferta ousada, Exato. E foi fazer compra para ajudar a igreja, os Exato. Necessitados. Exato. Ali você já foi para um salão, o seu faturamento dobrou. Depois você foi para um outro salão que, é esse maior, que já está.
E quantas vezes de lá para cá, Tiago, seu faturamento já... Em quantas vezes? Bispa, eu... Ele foi dobrando, Foi dobrando, dobrando. porque você foi falando para mim. Foi dobrando. Ele foi dobrando, foi dobrando, foi dobrando. Você dobrou tanto que já está tudo dobrado, meu filho. Não tem nem mais onde dobrar já. Exatamente. Quer dizer, tem muito que dobrar ainda, mas Sim. assim, foi muita coisa. Foi algo que assim... Foi um negócio, pelo que você me contou aqui, um negócio muito grande. Sim. E ninguém entendia. O pessoal que está nesse ramo, eles já estão 15, 20, 35 anos, eles fechando as portas e a gente crescendo. E eles viram que realmente ali nascia um concorrente deles. Então, assim, nós fomos crescendo, Deus foi abençoando, e cada palavra que era lançada no altar eu tomava posse. Se é um portal, eu dou graças a Deus que abriu. E eu vou tomar posse, eu vou passar, eu vou ser ousado, eu tenho que fazer pro reino. Quando a senhora falou sobre os colunas, foi aí que o nosso faturamento novamente, ele dobrou, ele aumentou. A senhora falou sobre coluna, sobre ter prosperidade para um propósito. Mas riqueza com propósito. Exatamente. E ali eu comecei a entender ainda mais que tinha que ser com propósito. O dinheiro que a gente ganhava ia além de eu ter uma boa casa, ter um bom carro, de eu poder, sabe, viajar ou algo do tipo. Antigamente, eu não queria saber de nada disso. Hoje, bispo, a gente não viaja. Em época de propósito, esquece, pode ser o que for, a gente não viaja. Tem que participar do propósito. E a gente falou, eu vou ser um coluna, eu vou ser um construtor para o reino. Eu quero essa vida, eu quero me doar, porque eu vejo que muitas pessoas financiam mal. Então eu quero financiar o reino. Tá sim de financiadores do diabo. Muitos, bispo. A gente vê... E eu lamento quando um crente... Porque Deus está à procura do pequeno fiel. Sim. Não importa o que você tem ou não tem. Ele só está atrás daquele coração liberal. Você vai ser um administrador para o meu reino? Eu vou confiar nas suas mãos. Te dou dons, talentos, capacidade. Com um pedaço de pau, um pedaço de pau acachado de um mês vai eu estrago. Agora, às vezes, os filhos das trevas são mais comprometidos do que os da luz. Isso é verdade. Um pouquinho que o sujeito cresce, ele já fica bobo, começa a crescer os olhos, né? Sim. Igual o cara que o pastor está atendendo, e aí eu também já atendi, eu tenho um monte de história, essas coisas, dele achando que o dízimo dele está muito alto. E eu falei, não sei, por isso, vamos orar e diminuir esse dízimo aí. Para de ganhar o que está ganhando e que o seu dízimo vai ficar pequenininho, entendeu? Está reclamando de dar um dízimo de 20 mil, vamos orar para voltar para R$200 de dízimo. Aí agora você se sente melhor. Não, porque algumas pessoas é isso que elas estão dizendo para Deus, elas são ingratas. Sim. São ingratas, elas não têm mentalidade de riqueza. É isso mesmo. Entendeu? Porque Sim. para enriquecer, você tem que vender. É riqueza. É mentalidade de abundância, mentalidade de riqueza, mentalidade de prosperidade. Ela começa exatamente com a mentalidade de generosidade. É isso mesmo, bispo. Se você não for generoso, você não tem mentalidade de riqueza. Você ainda tem uma mentalidade de avarento, de escassez, de cobiça. Então, você não vai longe. Não vai longe. E uma coisa que a senhora sempre fala, né, bispo, é suportar o peso da bênção. Porque a bênção, ela é pesada. Ela realmente tem um peso. Só que isso tudo se faz necessário. Nós temos que cada vez mais se enraizar. Mas quando você está morando na lavanderia, na casinha do fundo, ninguém tem inveja de você. É isso mesmo. Os caras só tacam o pau para dizer que você é um miserável, derrotado, que mora nas costas e depende da ajuda de alguém. É isso mesmo. Então você vai ter um outro tipo de guerra que o derrotado não inspira. Ninguém quer saber, ninguém vai olhar para você e dizer, nossa, eu queria tanto a vida dele. Não, ninguém diz isso. Não diz, agora você mora na sua casa,
bonitona, seu carrão, Sim. sua empresa, prédião, ganhando, pronto, agora você atrai inveja. Sim. Ah, para ele é fácil, ele tá aí. Sim. Não tá aí, chegou aí. Exatamente. Isso é verdade. É um processo, mas aí agora eu quero o seu resultado, eu não quero o seu processo. Isso mesmo. Entendeu? Então, aí tem inveja, aí cutuca. Ah, agora, olha. Então, você tem que saber que tipo de problema você quer. Eu já sei o que eu quero. Eu já sei que tipo de problema que eu quero. Sim. Porque se você andar a pé, na dificuldade, ou no carrinho cair nos pedaços, as pessoas vão falar. Sim. Morar no fundo da mãe, na lavanderia, vai falar. Vamos falar. Se você viver uma vida grande, vão arrumar alguma coisa para falar. Então, quem não tem propósito vai falar de qualquer jeito. Isso mesmo. O realizador é superior ao crítico. Uma pessoa que está frustrada é você lá atrás. Vai ser agressivo, Sim. vai falar, dizimar e ofertar e dar dinheiro para pastor, Exatamente. porque você está amargurado. Exatamente. Você tem mentalidade de escassez. É o que a Gisele disse. Dela ir lá comprar um monte de comida com medo que vai acabar. Literalmente. Vai que eu nunca mais tenho condições de ir no mercado. Entendeu? Aí tem que romper com Sim. tudo isso. Sim. E você confiar em Deus e não ter medo. Peraí, eu estou nas mãos de Deus. Se eu fizer a coisa certa, cumprir com princípios, Exatamente. não sair do propósito, entender o sentido, o propósito da prosperidade, eu não tenho que ter medo. Exatamente. E Deus, bispo, ele financia. Tudo que você faz, Deus abençoa. É uma coisa que as pessoas do mundo não entendem. Mas nós que estamos buscando ali, a gente sabe que é o favor de Deus. É o favor de Deus. E uma coisa que a senhora falou que é muito importante, que, sabe, é a gratidão. Porque, bispa, eu não pode nem... Eu falo para Deus, não pode nem passar na minha mente, o meu dízimo é muito, a minha oferta... Não, tem que ser cada vez maior mesmo. Porque, bispo, uma pessoa... Você nunca nem pensou, se te contassem que você ia estar faturando, Exatamente. ganhando o que você está ganhando hoje, você ia acreditar? Não acreditaria. Bispo, uma pessoa que não tinha nem o que comer direito, hoje a gente consegue, graças a Deus, andar num bom carro. Eu tô vendo, olha a barriguinha aqui, eu vi que o mercado está... Sim. E os maiores beneficiados somos nós mesmos. Então, bispa, ser grato a Deus. Quando eu acordo, eu vou falar com Deus. Quando eu chego na minha empresa, eu vou falar com Ele novamente, em todo momento, porque eu quero cuidar bem daquilo que Ele me deu. Porque agora, não é porque nós temos uma empresa que eu tenho que achar que eu sou alguém, não. O que faz a diferença na minha vida não é eu. Porque, bispa, nem estudo eu tenho. A gente está começando a estudar agora. O que faz a diferença na nossa vida é a bênção de Deus. É a bênção de Deus que faz você passar a todos os outros. E realmente, Deus ele tira da mão do ímpio para entregar na mão do justo. Ô, Tiago, ninguém acreditava em você. Não. Nem você acreditava em você. Nem eu acreditava em mim mesmo. Tanto é que quando eu pensava em falar para alguém dos meus sonhos, eles falavam, se não der certo, você vai voltar a empurrar carrinho no Brás, que era o que eu fazia também. Então, assim, é algo que hoje eles veem e é incontestável. Todo mundo vê, Bisa, todo mundo sabe. Às vezes o pai da Gisele, meu sogro, ele vai lá em casa e ele fala, é Deus. Isso tudo é edificante, porque a gente aprende, a gente vê, a gente vai conversar com as pessoas, a gente fala também. Isso, o mesmo que nós estamos falando aqui. A pessoa fala, poxa, às vezes a gente se prende por tão pouco, por causa de dinheiro, porque, bispo, isso não é nada para Deus. Hoje eu entendi que Deus ele pode acrescentar cada vez mais, só que tudo depende de nós mesmos. Não cresça o olho no que é de Deus que ele vai te levar. Exatamente. Ser grato, Bisa, porque eu vou crescer o olho no que é de Deus, sendo uma pessoa que não tinha nem o que comer direito. Se você tem alguma coisa, quem é que te deu? Deus. Se eu estou aqui hoje, é o que eu vim falando para minha esposa no caminho. Se nós estamos indo lá hoje, é graças a Deus. Porque Ele que tem feito na nossa vida e o que a gente quer é isso. É testemunhar e falar o que realmente funciona. Mostrar para as pessoas que Deus ele pode fazer a partir do momento que você decide
ser fiel. E você paga o preço, porque existe um preço a ser pago. Só que eu prefiro pagar esse preço com Deus. Porque com Deus, a gente vai viver isso que nós estamos vivendo. Exatamente, porque preço vocês já estavam pagando. Sim, De verdade. qualquer jeito, exatamente. E que preço alto. Preço Muito caro. alto E isso. que preço alto. Muito alto, era muita humilhação. Muita humilhação. Sim, E hoje, olha só o que Deus tem feito e é Sim. só o começo, né? amém. Ô, Tiago, vocês romperam muito, né? Rompemos, bispa. E isso é uma coisa que me traz muita alegria, sabe? É uma paz que não tem preço, bispa. Não tem nada... Eu explico para as pessoas. Não tem nada a ver com conta bancária, não tem nada a ver com carro. Não, Bispa, é uma coisa que só Deus pode te dar. só Deus. Essa paz, essa segurança, o mundo pode estar um caos, pode estar em guerra, mas nós estamos em paz, Isso aí. porque nós estamos debaixo do governo de Cristo. Então é uma coisa, e isso tudo nós aprendemos aqui, no Ministério Mudança de Vida, sempre ali entregando para Deus tudo o que Ele pedia e nunca sendo imediatista. Entender que, da mesma forma que eu fiquei anos destruindo a minha vida, eu vou reconstruir, não é do dia para a noite. Existe o processo e esse processo tem que ser respeitado. É isso aí. Ô, Tiago, Deus curou seu destino. Curou, bispa. Totalmente. Você é outra pessoa. Outra pessoa. Se eu olho, igual a minha esposa falou, as fotos de antigamente, eu falo, esse não era eu. Até mesmo se tiver algum vídeo falando algo do tipo, eu falo, não era eu. Às vezes as pessoas olham pra mim e falam, meu, você mudou demais, não dá pra reconhecer. E eu sempre falo, e faço questão de deixar tudo muito bem claro, que não foi nada por mim mesmo. Porque se eu tenho algum talento, esse talento foi dado por Deus. E se eu estou desenvolvendo isso, é graças à direção dele também. Ou seja, sem ele não tem nada, não existe, bispo, nada faz sentido. Não. E Deus curou o meu destino, ele tirou toda aquela vergonha que eu tinha, sabe? E ele tem honrado a gente demais. Cada ano tem sido melhor do que o outro. E sempre quando vai chegando ali no final do ano, já bate aquele friozinho na barriga para poder saber a palavra do próximo ano. Porque se esse ano já está sendo maravilhoso, eu já estou desfrutando de 10 vezes mais, ano que vem vai ser melhor ainda. Porque é de glória em glória. Desde quando vocês chegaram, que vocês passaram a honrar a palavra e a cumprir com princípios, vocês têm vivido o resultado das promessas, do cumprimento daquelas promessas, e um ano tem sido melhor do que o outro? Um ano tem sido melhor do que o outro. Bispo, é incomparável. É disparado. É uma coisa, assim, muito absurda mesmo. O ano passado eu vivi uma realidade. Hoje já é totalmente diferente. Não é isso que eu falo. Sim. Superior. Quando você está andando com Deus, é um negócio De assim... glória em glória. Que não tem explicação. sem É um milagre, explicação. bispo. E a gente só tem que acreditar aí. E são realidades totalmente diferentes. E é igual eu falo. Humanamente falando, isso seria possível daqui 10, 15, 20 anos, talvez. E olhe lá, né? E olhe lá. Se a pessoa chegar a conquistar aquilo. E a gente vê que é um favor acelerado, é o mover de Deus, sabe? A gente aprende que Deus, ele não pinga, ele derrama. Uhum. A minha preocupação tem que ser o quê? De cada dia mais ter estrutura, Isso para aí. poder reconhecer o que eu tenho que mudar, eu vou mudar, eu não sou perfeito, o que eu tiver que dar para Deus, eu vou dar. Se Deus me Isso aí. pediu algo que lá atrás ele não pediu mais, agora ele quer, eu vou Isso dar. aí. É assim que dar. mesmo. Coração Tem que ser aberto, lançado. inteiro. Porque, bispa, enquanto eu não me lancei, eu não vivia nada disso. É isso aí. Não vivia nada, era tudo amarrado. Aonde eu colocava as mãos, tudo dava errado. E hoje a gente vê que onde a gente coloca as mãos dá certo, Deus abençoa. Sabe, as pessoas quando vão visitar a gente na nossa casa, hoje a gente se mudou para uma casa mais perto, aqui perto da igreja, num bairro melhor. Eu nunca pensei que eu ia conseguir morar ali. Porque realmente, para se morar ali, era fora da minha realidade, bispo. Era totalmente distante de tudo. De tudo que eu pensava. Eu era um escravo, como que eu vou morar num lugar de governador? Não tem como. Só que com Deus tudo é possível. Então as pessoas, elas chegam na nossa casa hoje, elas percebem a paz, elas veem a união que nós temos, elas pedem conselho, muitas das vezes, bispo, às vezes a gente está trabalhando,
parte da família dela mesmo. Fala, olha, eu tô precisando conversar. Tem ministrado a família, né? A gente atravessa da Zona Leste para a Zona testemunho. Sul para poder ir aconselhar, ajudar, falar de Sim. Deus e sempre deixar bem claro, eu posso falar o que for para você, mas se você realmente não se apegar a Cristo, nada funciona, nada vai sair do lugar. E é isso que a gente tem vivido. Ou seja, hoje vocês têm uma vida relevante e inspiradora. Exatamente, Bispa. Com Graças a certeza. Deus por isso. Pra glória dele, né? Pra glória A de glória Deus. dele. pra Jesus, glória ele é dele. o caminho, a verdade e a vida, né? Não tem caminho fora dele, não tem verdade fora dele, né? Ele é Não a própria tem. vida, não há vida sem ele, né? Ele é a própria vida, né? Não há outro caminho. Exatamente, exatamente. O Tiago, qual a mensagem? Você falou tudo, mas a Gisele. Mas qual a mensagem que você deixa para um sujeito que todo mundo, para onde ele se vira, só fala: você não vai ser nada, não tem futuro para você. Acredite que em Deus nós podemos todas as coisas. Por mais que eu já me encontrei nessa situação de que realmente eu pensava que eu não tinha futuro. Só que, Bispa, Deus transformou. Só que eu precisei reconhecer Ele como o Senhor da minha vida. Então, se a pessoa ela reconhecer e realmente se entregar e mudar de vida, honrar a sua casa, honrar a sua família, cuidar realmente da sua esposa, do seu lar, ser fiel. Porque eu entendo que, assim, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero a bênção de Cristo, eu quero Deus na minha vida. Isso Sim. que é transformador. Então, se a pessoa ela criar essa visão dentro dela, tudo muda. Até os dias que, sabe, ela pensam que serão os mais tristes dela, é os dias que ela mais vai ter esperança, Bispa. Porque isso vem de Deus, não importa o que você vive ao redor. O que importa é o que realmente está aí na palavra, é o que Isso Deus aí. nos ensina. Então, se entregar, se quebrantar, abrir mão do orgulho e entender que nós vivemos o fruto daquilo que a gente planta. Então não tem como eu viver uma vida poderosa plantando pecado, a infidelidade no meu casamento, sabe? Vivendo com uma vida promíscua. Então eu quero uma vida diferente, só que eu tenho que entregar para Deus e é muito bom, Bispa. É difícil largar? É difícil, não é fácil. Mas eu entendo assim que quando a gente se entrega a Cristo, a gente recebe uma força tão grande que aquilo que você fazia, você passa a ter nojo. Você começa a olhar aquilo com repúdio, você não consegue mais nem pensar em fazer algo do tipo. Então se entrega a Deus, porque Ele sim muda vidas e cura os destinos também. Hoje é outra história, né? Outra história, totalmente. Maravilhoso. Amém. Maravilhoso. Eles disseram tudo. Maravilhoso. Como Deus é bom. Vamos orar. Meu Deus querido, que história linda. Eu te glorifico, eu fico tão feliz. Meu coração transborda de alegria, de gratidão. Que história. Ver o que o Senhor fez na vida do Tiago e da Gisele. É lindo, Senhor. Ver um homem falando. Ver um pai de família. Ver uma mulher que está curada. Mensagens tão profundas que a gente vê, a boca fala do que está cheio o coração. A palavra está lá. A palavra está lá. Falam com autoridade. Eles falam com a autoridade de quem conhece o seu Deus. Muito obrigada. Eles falam com a autoridade do Espírito. Muito obrigada. É a autoridade de quem está vivendo, de quem conhece, de quem está vendo, de quem está tocando. Preserva eles, sustenta, cubra eles com teu sangue, os guarda, que o foco possa ser mantido rigorosamente, que eles cresçam dia após dia muito mais,
dando passos de fé cada vez mais ousados, confiando no Senhor, sem tirar os olhos do Senhor. Eu agradeço pela vida deles, pelos frutos que vamos colher desses destinos. Eu agradeço pelo que o Senhor fez na vida deles, pelo que está fazendo e que vai continuar fazendo. Muito obrigada. Toca profundamente os corações. Visita os lares, as famílias, os corações. Visita aqueles, Senhor, que talvez estavam sem esperança, mas agora receberam uma carga de unção, de poder, através desses testemunhos que dão essa carga de poder, dá condições para essa pessoa se levantar com fé e começar a trilhar um caminho novo, que ela acredite que ela pode viver, tem futuro. Ela pode olhar para frente, acreditar que com o Senhor é possível, que ela receba força, vida, ânimo, que todas as barreiras sejam quebradas, que todos os impedimentos sejam tirados e que ela seja renovada, fortalecida, curada, animada, tenha sido encorajada poderosamente a avançar em fé. Eu creio em grandes mudanças após esses destinos. Eu creio e tomo posse de todo o meu coração. Muito obrigada. Continue falando, tocando, impactando e que a paz reine nos corações. Obrigada, Senhor. O Senhor é tão bom. Peço a sua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele é muito bom. Tiago e Gisele provaram e por isso estão aqui, dizendo para você, nós provamos, Deus é muito bom. Muito obrigada, Gisele. Muito obrigada, Tiago. E muito obrigada a você. Pode contar com a gente sempre. É um prazer servir. Amém.